Logo nas primeiras horas da manhã, ataques aéreos de Israel atingiram a capital do Líbano, Beirute. E ainda durante a madrugada, o Irã lançou uma ofensiva contra Israel. Mísseis foram disparados em direção à cidade de Tel Aviv. O sistema de defesa aérea de Israel foi acionado. Em Beirute, os alvos eram centros de comando e depósitos de armas do grupo terrorista Hezbollah. O Irã também atacou a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita. O local estava vazio. O presidente norte-americano Donald Trump disse que a guerra com o Irã deve durar até 5 semanas, mas pode ser mais longa se for necessário. E para trazer as últimas informações sobre o quarto dia de conflito e também fazer uma análise, a gente faz conexão agora com o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, o Marcos Vinícius de Freitas. Professor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo à Conexão. É um prazer conversar com você sempre, Kelly. Professor, essa guerra que já era iminente pela toda a movimentação anterior dos Estados Unidos, houve ali uma tentativa de negociação que não deu certo entre Estados Unidos e Irã, justamente sobre o programa nuclear, já se expandiu, ou seja, para além do Irã. A gente tem como dimensionar isso, ou seja, até onde vai esse conflito, professor? Veja, Kelly, a negociação pela eliminação de armas nucleares já vem se arrastando há várias décadas nesse processo todo. Inclusive, Trump foi o responsável por acabar com os termos da última negociação. E o que a gente viu no último acordo que foi feito, que incluía 5 países e a Alemanha. E o que a gente notou nessas últimas negociações que o governo Trump vinha fazendo, nada mais era do que uma encenação, não é? E também uma nuvem, né? Cobrir tudo de nuvens, no sentido de que o interesse real dos Estados Unidos já era aí seguir uma agenda estabelecida pelo primeiro-ministro Netanyahu de ataque a Israel, ataque ao Irã. Então, isso já vinha sendo orquestrado já há algum tempo, e o que nós vemos é que Trump reagiu e agiu neste sentido. O resultado é que isso cria uma instabilidade no preço do petróleo, não é? Porque o Irã tem ali o controle do Estreito de Hormuz, e embora os norte-americanos possam querer ali assumir um controle naval da região, o que seria necessário é que eles tivessem uma presença militar efetiva no território do país, o que parece não é interesse do presidente Donald Trump. E ele fala em troca de regime. A gente nunca viu conseguir-se ou lograr troca de regime simplesmente com ataques aéreos. Então, a guerra vai se arrastar por mais algum tempo. O Irã é um inimigo complexo, é uma população de 90 milhões de habitantes e que tem aí, ao longo das últimas décadas, se preparado também para este tipo de conflito. Então, a gente pode observar que essa preparação é real, porque muito daquilo que se afirmava com relação à proteção do domo em Israel não tem funcionado em muitas ocasiões. Então, é um inimigo complexo e que os Estados Unidos vão ter aí de administrar, e resta saber quanto tempo o presidente Trump continuará e conseguirá aí manter a operação a despeito da oposição do próprio Congresso do país. Marcos, você que é professor da Universidade de Relações Exteriores da China, conta pra gente como que esse conflito afeta ou não a China e até que ponto a China pode intervir ou não. Qual que é a sua avaliação em relação à China? Eu acho difícil, não é? E muita gente vai aí, e a gente já viu até o embaixador norte-americano falando isso, de que os chineses não são parceiros confiáveis, dizendo que a China não iria ajudar o Irã nesse processo todo. A China tem ajudado o Irã ao longo de todo esse processo, comprando petróleo iraniano a despeito das enormes sanções impostas pelos Estados Unidos, o que deu ao país a possibilidade de sobreviver e não se transformar aí numa situação muito semelhante àquilo que acontece em Cuba,
por exemplo, e não cair num total isolamento global. Então, a China entende que o apoio econômico, o comércio é a melhor forma de atuar nesse sentido e não de querer um confronto militar nesse processo todo. Agora, a China é afetada porque o governo Trump tem aí buscado criar problemas no fornecimento de petróleo para a China, que desde 1994 é dependente de produção de petróleo e necessita de exportações. Eles compravam da Venezuela, que era um fornecedor importante, compravam do Irã, que também é um fornecedor muito importante, e agora, com este tipo de situação, a China vai perdendo o acesso a estes dois grandes fornecedores. Ainda tem a Rússia, que pode aí suprir uma grande parte disso, e outros países em África, e até mesmo gera uma oportunidade para o Brasil. Resta saber se o governo Trump não vai querer sancionar quem vende agora petróleo para a China também. Então, este é um grande desafio. E Trump utiliza isso, Kelly, no momento em que ele saiu enfraquecido e que chegaria na reunião com o presidente Xi Jinping, aparentemente marcada para o final deste mês, enfraquecido porque a Suprema Corte dos Estados Unidos lhe tirou a capacidade de aplicar sanções tarifárias à torto e à direita. E isso, para a China, foi ali um bálsamo, porque viu todas as suas tarifas reduzidas a 10% ou 15%, e aí Trump tem aí uma dificuldade maior de implementar isso como política externa. Então, ele chegaria em Pequim de alguma forma mais enfraquecido, mas quer, acreditando que uma vitória no Irã, difícil de acontecer em um mês, e também na questão da Venezuela, que são dois parceiros importantes para a China, isso aí o colocaria numa situação e num patamar diferente de negociação com o presidente Xi Jinping. Pois é, e está chegando inclusive mais uma notícia aqui para a gente. A imprensa israelense informou que o prédio da Assembleia de Peritos do Irã foi destruído em um novo ataque aéreo. O edifício fica ao sul de Teherã. A Assembleia, na verdade, é um conselho de cerca de 90 ayatolás, responsável por eleger esse conselho, o novo líder supremo do Irã. Segundo relatos da mídia, todos estavam presentes, mas ainda não há informações sobre vítimas. Ontem, o líder interino havia declarado que o país vai escolher rapidamente um novo líder supremo para substituir Ali Khamenei. Atualmente, o país é governado por um conselho provisório formado pelo Ayatollah Alireza Araf, além do presidente iraniano e do chefe do judiciário. Entre os nomes cotados para líder supremo estão o filho e o neto de Ali Khamenei. A gente ainda não tem, obviamente, Marcos, um resultado desse ataque, né? A gente não sabe se pessoas morreram, mas como é que você avalia, um momento como esse conselho se reunir presencialmente? Infelizmente, Kelly, a gente tem que entender que existem opiniões e religiões diferentes. E dentro do Islã, dentro da comunidade xiita, estes ayatolás têm ali uma função muito importante na vida espiritual dessas pessoas. Então é como se você começasse a eliminar os líderes religiosos que você tem no Ocidente, justamente em razão de alguma coisa ou de alguma doutrina que eles pregaram e que fosse aí contrária aos interesses do seu país. Então, infelizmente, isso caracteriza uma nova cruzada, um tipo de cruzada que pode ser muito mal interpretado por esses países que seguem este tipo de doutrinário religioso. O grande problema, Kelly, é transformar estas lideranças, que para nós são radicais, mas transformá-los em mártires. E o que aconteceu com o Khamenei foi justamente isso. Ele sabia que o seu palácio seria atacado e foi trabalhar normalmente justamente por entender, como afirma a doutrina, que não existe melhor coisa para você ascender ao céu do que como mártir. Então, este que é o grande equívoco nesse processo todo. E, em segundo lugar, quando você extirpa, não é? Quando você faz a decapitação dos principais líderes, o movimento fica desorganizado e nós não sabemos quem efetivamente vai passar a ter autoridade e vai gerir
o país e vai ser responsável pelo governo do país. E é nesses momentos que você tem aí uma situação de fragmentação do poder, como a gente observou no caso da Líbia, em que de repente você tinha um país uno, não é? Claro que Muammar Gaddafi nunca foi santo, tinha lá os seus enormes problemas, reconhecidos pela comunidade internacional, mas levou a uma fragmentação de três, surgir aí um Estado falido, dividido em três. A mesma coisa a gente vê no Afeganistão. Presença norte-americana em 20 anos, no Afeganistão somente controlou 20% do país, e quando os Estados Unidos saíram, o Talibã imediatamente retomou o poder. Então, a ideia de fragmentar o Irã, que é uma tentativa também do governo Netanyahu, tem um objetivo claro de que com esta fragmentação o país se tornaria mais fraco e com isso o Estado de Israel teria, em razão da bomba, em razão do apoio dos Estados Unidos, a possibilidade de se manter como uma potência hegemônica regional. Só que isso vai sempre enfrentar ali uma grande oposição, particularmente daqueles movimentos antisionistas que não são, não é, como eles sempre gostam de afirmar, não são contra o povo judeu, mas são contra a existência do Estado de Israel depois de 1948, como foi constituído.